gamilbelas.com.br, beleza? Elis Ribeiro aqui de volta para uma aula de programação, C Sharp novamente. Semana passada não teve como gravar por problemas da garganta, estou me recuperando. Mas eu vou trazer hoje agora um programa um pouco mais prático, que a gente pegou os conceitos mais básicos. Hoje a gente vai começar a fazer programas que tenham mais funcionalidades, ou seja, coisas que você já conseguiria utilizar mesmo para fazer algumas soluções para você ou para vender mesmo, se você quiser trabalhar com programação. O programa de hoje é bem simples, mas é um recurso bem útil que você pode integrar outros softwares. A gente vai trabalhar com um timer. E para a gente poder trabalhar com timer, a gente vai aprender a trabalhar utilizando máscaras em caixa de texto, o próprio objeto timer que a gente vai ter que mexer hoje no C Sharp, e também vamos trabalhar com as variáveis booleanas, que são muito importantes também que você entenda como é que elas funcionam, ok? Antes de começarmos, convido você a acessar o newbeaulas.com.br, que é o nosso portal principal, onde fica nossas redes sociais, o link para a loja. As novidades saem por lá, tem um botão de contato. Não deixe também de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito, porque tudo isso ajuda bastante. Dado o recado, vamos sem demora para o nosso formulário do C Sharp. Eu já deixei um projeto aqui aberto. Se você não fez isso, pause o vídeo e abra um projeto de formulário do Windows no C Sharp. Eu vou diminuir um pouco essa janela aqui, porque nosso projeto ele não precisa de muito espaço. A gente vai trabalhar só com alguns controles. Beleza. Nosso projeto vai usar o conceito de tempo. Eu quero criar aqui um alarme. Como a gente já trabalhou com message box e algumas outras funções, então dá para a gente poder criar um alarme. E para trabalhar com alarme, eu preciso que ele saiba o tempo. Ele capture o tempo do computador e ele faça essa contagem periodicamente. Então eu preciso de um objeto que fique verificando segundo a segundo algumas informações que são importantes para a gente. O nome desse objeto no C Sharp é timer. Você pode achar ele aqui na caixa de ferramentas. É esse objeto aqui, basta clicar e arrastar para qualquer lugar do seu formulário, não tem problema. Ele não vai jogar no formulário, ele vai jogar nessa barra aqui embaixo. Beleza? Já vou mexer no timer com vocês, mas antes eu quero adicionar uma label, então procure aqui, ó. Label, se escreve label. Clique e arrasta a label para o formulário também. Eu preciso também de uma caixa de texto mascarada, então você vai escrever Masked Text Box, essa aqui que está aparecendo no resultado. Alinhe do jeito que você achar mais bonito. Eu também vou precisar de um botão, beleza? Opa. Então a gente vai puxar um botão para o formulário. O que eu tenho aqui já é o suficiente para você fazer uma coisa bem bacana, que é fazer um formulário inteligente, um formulário que fique verificando tempo a tempo o que está acontecendo e o que é para ele fazer. Nosso formulário vai ter dois comportamentos que vai modificar de acordo com o clique no botão e ele vai fazer a verificação segundo a segundo para que a gente sempre acerte o horário, ok? Então, me acompanhe. Primeiro você vai clicar no timer e vai lá do lado direito do seu Visual C Sharp e procure aqui esse componente aqui que está em comportamento, que é o intervalo. Modifica de 100 para 1000. Ok, aproveitando que você já está aí, clique no botão para poder selecionar ele. No botão, vai na propriedade text e altere para a palavra ativar. A gente vai brincar bastante com essa propriedade hoje, porque nosso formulário vai modificar a função do botão de acordo com o instante que ele tiver. Você vai ver que nós vamos fazer hoje algo bem bacana, algo bem um pouco mais complexo do que a gente já estava fazendo. Clique na label, vai na propriedade fonte e modifica à vontade. Clica aqui nos tiquezinhos. Eu vou deixar aqui com o tamanho 14, ok? Beleza, na label não precisa mexer mais. Agora a gente volta para o formulário, clica na Masked Text Box. Quando você selecionar ela, você vai ver que vai ter uma setinha aqui em cima, tá vendo? Clica nela, clica em definir máscara. Procura aqui a propriedade de horas, que é o time. Usa esse aqui, ó, Time European Military, que a gente vai utilizar o formato europeu aqui de 24 horas. Aperta OK. Nós não vamos trabalhar com segundos nesse formulário. Ele agora já tem aqui um espaço para o usuário digitar o horário da forma correta, para evitar erros. Beleza? Essa parte aqui do nosso do nosso formulário já está pronta. Agora nós precisamos mexer no código para que ele possa entender
como é que vai funcionar. O nosso código tem um nível de complexidade um pouco alta, ou seja, algumas coisas que eu vou fazer em alguns campos vão afetar todos os outros. Então eu vou dar 2 cliques aqui no formulário, qualquer lugar do formulário. Procura aqui para mim o seguinte ponto, ó, public partial class, porque nós vamos ter que declarar uma variável que seja reconhecida por todos os outros itens do nosso formulário. Abre um espaço aqui. Por que eu vou ter que botar aqui? Porque aqui está acima de todos os outros níveis. Quando eu, por exemplo, for lá no botão, ele vai estar abaixo da public partial class. Quando eu for no timer, ele também vai estar abaixo. Então, ele vai reconhecer todas as variáveis que estiverem acima, que é a posição que a gente vai botar aqui. A variável que nós vamos mexer hoje é a variável booleana. Eu vou explicando enquanto faço ela o que é a variável booleana. Escreva bool, B-O-O-L, espaço, ativado, que é o nome que eu vou dar na minha variável, e bota o sinal de igual. E aqui vem um segredo. A variável booleana ela só tem 2 valores. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela ajuda o C# a identificar se uma condição está valendo ou não. Então, quando eu clicar no botão, por exemplo, é uma das funções do botão, ele vai ativar ou desativar a variável booleana. Então, eu tenho como, por exemplo, identificar no timer se a minha regra está valendo ou não. Então, isso vai evitar que o nosso timer dispare o alarme à toa. Então, eu crio a variável booleana para dizer se algo é falso ou verdadeiro. Então, aqui eu vou identificar se ele é falso ou verdadeiro. Quando o formulário abrir, obviamente ele vai ser falso. Então, escrevo aqui, false. Beleza. Tá pronto aqui. Agora vamos mexer no botão. Vou voltar lá para o meu formulário e vou dar 2 cliques aqui no botão ativar. Ok. Estamos aqui no código do botão. O botão também é muito simples o código, nós já vimos isso antes, que é o if. Vamos escrever if, porque nós precisamos que o botão verifique como está a variável booleana. Só ajeitar aqui para a gente poder acompanhar certinho. Beleza. Então, se eu preciso saber em que condição está para saber como o botão vai se comportar, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar if. Ele precisa saber se o ativado está ativado. Então, eu vou botar aqui entre parênteses, ativado, que é a nossa variável, igual 2 vezes, tá? Por que a gente bota igual 2 vezes dentro do if, quando a gente vai fazer a verificação se uma variável tem determinado valor? Variável, caixa de texto, tudo que você for verificar se é igual a algum resultado que você queira, se sendo verdadeiro ou falso ou alguma palavra-chave, precisa ter 2 iguais, porque se você botar um igual, ele em vez de verificar, ele vai alterar o valor. Então se eu botar ativado igual a falso ou verdadeiro, ele vai mudar o valor em vez de verificar. Então bota 2 iguais e bota true, que seria verdadeiro. Por quê? Porque se for verdadeiro, se o ativado for verdadeiro, quer dizer que ele já estava funcionando. Então, nesse ponto aqui do botão, ele vai desativar o ativado. Então eu vou abrir aqui as chaves. Vou escrever ativado igual a false, porque no if aqui, a gente vai ter o if e o else. O if aqui, ele está verificando. Se o ativado for igual a verdadeiro, estou clicando no botão, então eu quero desativar ele. Nosso botão ele vai ativar e desativar o ativado, como se fosse uma chavinha. Então, se eu verifiquei se é verdadeiro, ele tem que ir para falso. E eu também vou alterar o texto do botão. Então, vou escrever aqui, ó, button text vai ser igual a ativar. Porque aqui nós estamos supondo que o usuário clicou depois de já ativado, tá? Relaxa que eu vou ainda criar a condição inversa. Então aqui no meu if está pronto, eu vou agora criar o else, porque o botão também pode estar desativado. Melhor, ali no caso estava ativado, exatamente, então eu vou ter que desativar ele em algum momento, então ele tem que ter a condição para desativado. Eu escrevo else, para considerar essa outra opção, aperto um enter aqui, abro chaves, e entre chaves eu vou fazer o caminho inverso que eu fiz ali em cima. O ativado passa a ser verdadeiro, ativado igual a true, 2 pontos, true é verdadeiro, para quem não sacou ainda, aperto enter, e eu mudo o texto do botão também. Eu já vou explicar para vocês aí, para quem não entendeu ainda o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo aqui. Botão.text vai ser igual a desativar. Certo? Só para recapitular, para você não se perder,
o formulário ele vai iniciar desativado. Então, quando ele fizer o if aqui, ele vai verificar, está ativado? Não está. Então, ele vai pular para o else. Ele pulando para o else, ele vai ativar a nossa variável booleana e mudar o texto do botão para desativar. É o que vai aparecer para o usuário. E quando o usuário quiser cancelar a operação, ele clica novamente no mesmo botão. Ele vai verificar aqui no if que está ativado, então ele vai modificar a variável booleana novamente e mudar para ativar. Como se fosse uma chavinha de ligar e desligar que a gente está fazendo aqui. Beleza? Essa foi a parte mais simples. Agora nós vamos fazer a mágica acontecer. Eu volto lá no meu formulário e dou um duplo clique no timer, que agora já mexeu no código do timer. Ok? No código do timer, eu vou... Primeiro, o timer ele tem duas funções. Ele não só vai verificar o alarme, como ele vai manter o relógio funcionando. O nosso relógio vai ficar na label. Aquela label que eu botei que não mexi no texto, só na fonte. Então, eu quero que ela tenha o valor do tempo em tempo real. Então, eu vou botar aqui, ó. Label 1, que é o nome que ficou lá. Eu não mexi no nome, deixei o padrão. Ponto text. Vai ser igual. Preste atenção que agora a gente vai trabalhar com data, que é alguma coisa que a gente não viu ainda. Escreva date timer. É o objeto que vai puxar datas e horas. Bota ponto, escreva now. Now quer dizer que ele vai puxar a data e a hora correta que está acontecendo. Ponto, e a gente vai especificar o que a gente quer dele. Então escreve, ó, too long time string, que esse que está aqui embaixo. Too long time string significa que eu quero uma string que tenha um tempo e seja no longo, ou seja, a string long de tempo ela tem os segundos. Se fosse o short, que também tem essa opção, to short time string, seria só a hora e os minutos, ok? Então eu boto, abre e fecha parênteses, porque esse objeto pede isso, ponto e vírgula, e pronto, a nossa label vai ter esse valor. Lembra que nós botamos o valor 1000 no timer? Então, ele vai a segunda atualizar nossa label. Tem uma coisa também que eu tenho que verificar no timer, que eu acho que nós não ativamos o timer ainda. Mas antes de a gente executar o código, a gente vai fazer isso. Mas por enquanto, se concentra no código. Aperta Enter. E eu vou precisar de uma string para poder capturar a hora curta, porque é o que vai valer para o nosso teste. Ou seja, só a hora e os minutos. Então eu vou criar aqui uma string. Para criar string, basta escrever string. Vou criar uma variável chamada agora, para me saber que se trata do tempo atual. Vou botar igual, o código vai ser igual, parecido com lá de cima, só vou mudar o final. Date time.now to short, viu? Só mudou isso aqui, to short time string. Eu estou pedindo o mesmo valor lá em cima, só que ignorando os segundos. É basicamente isso. Um tem segundos e o outro tem minutos. Beleza? Ok, agora que o nosso timer já captura as informações que são importantes para a gente, e ele vai fazer isso em tempo real, vamos agora criar a condição para ele testar esse timer e se comportar como um despertador, um lembrete de agenda, algo que possa ser útil para você. Então, para isso, ele agora precisa fazer os testes para saber se o usuário já ativou ele ou não. Então, a gente vai chamar mais um if aqui. Vai ser um único if do nosso timer. If, abro parênteses para incluir um teste. Preste atenção que o nosso if agora vai ter uma parada diferente. Vamos primeiro fazer o que a gente já sabe, que é o ativado, que é a nossa variável booleana. Ele só vai funcionar se ele estiver ativado, então já boto dois sinais iguais aqui para ele testar. Igual to. Ou seja, essa é uma condição para ele considerar que o alarme foi ativado. Só que existe uma outra coisa que a gente precisa considerar. Não basta só estar ativado, precisa ter um valor para ele saber se já deu a hora certa. Então, além de ativado, eu preciso que ele também teste o valor que o usuário digitou lá na nossa caixa de texto mascarada, que a gente colocou lá no formulário. Então, o que eu faço? Eu dou um espaço aqui, boto um E comercial e dou um espaço. Nesse momento, eu estou dizendo para o if que eu preciso testar essa variável aqui e mais uma condição que vai estar aqui para que possa valer o que a gente for botar no código do if. Então, vou escrever aqui, ó, masked textbox1 ponto text, ou seja, o texto que tiver na textbox mascarada, se ela for igual, nós temos que botar dois iguais aqui, a variável agora, aí sim o nosso alarme foi ativado. Como a gente não aprendeu a fazer só ainda, eu vou fazer um alarme aqui
usando um caixa de texto. Depois você pode incrementar o código, botar som, imagem, o que você quiser. O código é o mesmo, é só você adaptar. Eu vou apertar Enter aqui. Eu vou abrir o Chaves aqui. E agora eu vou tomar algumas precauções. Para evitar que ele fique disparando direto o alarme, eu só quero que ele dispare uma vez. Então o que eu vou fazer? Eu já vou garantir que minha variável ativado seja igual a falso. Porque como a gente vai trabalhar com números sem os segundos, então ele vai disparar 59 vezes se eu não fizer isso. Entendeu? Então, a primeira coisa é garantir que a variável nossa booleana esteja desativada. Já que eu acredito que o usuário não queira que ele fique disparando o tempo todo. E também garantir que o botão já altere o texto. Button, já que ele vai estar desativado. Então o nosso botão vai oferecer ativar. Button1.text vai ser igual a exar. Opa, melhor. Aqui vai ser ativar. Sempre terminando nossas linhas de código com ponto e vírgula, aperto o Enter. E agora sim, a ação que vai ser a ação do nosso despertador. Como a gente vai usar uma message box, então é só escrever message box. Show. Vou deixar bem simples aqui, porque a gente já verificou mais detalhes do message box em outra aula. Depois você pode incrementar o código do jeito que você quiser. Alarme ativado. É só para a gente poder ver que funcionou, beleza? Ok, aqui está pronto. Eu só vou fazer mais uma alteração. Rapidinho, a gente volta aqui no formulário. Clique em Timer. E aqui na propriedade Enable, altere de false para true. Ou seja, agora eu liguei meu reloginho. Vou voltar rapidinho aqui no código, só para a gente ver. Verifique se você fez tudo certo. Nós criamos uma variável na classe pública, que é em público partial class. Ou seja, no início sim mesmo do formulário, antes mesmo dele abrir. Essa variável ela já vai estar carregada com o nosso formulário. E ela carrega como falso. Nós criamos também o código do botão, onde ele verifica se o ativado é verdadeiro ou falso e muda o texto do botão de acordo com a situação atual. É claro que o botão só vai funcionar no clique. E no timer, nós aprendemos a trabalhar com datas, o too long to time string, o too short to time string, para poder ver formatos diferentes de data. Lembrando que a label vai receber em tempo real a data correta, a data de agora, ou melhor, o horário de agora. E o nosso if agora verifica, se eu só acertar aqui, estou com erro de digitação aqui, beleza. E o nosso if vai verificar duas condições ao mesmo tempo, se a variável booleana está ativada para ele poder ligar o alarme, e se já está na hora do alarme, ou seja, se a caixa de texto está igual agora. Beleza, o resto aqui nós já vimos antes, não precisa entrar em detalhes com você. Vamos executar o código para a gente poder ver ele em funcionamento. Beleza, formulário, deixa eu centralizar ele aqui. Observe que o timer aqui está em funcionamento. Mesmo que você não veja o objeto timer, ele está atualizando em tempo real, segundo a segundo, a label. Ela está recebendo o mesmo valor de timer. Já vou descrever aqui na nossa caixa mascarada para disparar às 12h12. Eu vou clicar em ativar. Observe que no clique ele já mudou o texto do botão, então já sei que ele já mexeu na variável booleana e também na propriedade text do botão. Veja só quanta coisa acontece ao mesmo tempo. E ele está testando tempo a tempo. Então ele está rodando. E alguns segundos agora ele vai dar verdadeiro e prontinho. Ele desativou a variável booleana, já dá para ver que pelo ativar. E criou aqui nosso alarme. Claro que ficou bem simples aqui para poder dar tempo de caber numa aula só. Mas já é uma função, já é um programa funcional. Com alguns ajustes você pode criar um sistema automatizado de lembretes, você pode incluir alguns desses mecanismos em projetos maiores, desde o relógio até o fato dele fazer verificações segundo a segundo. O timer é uma ferramenta que eu particularmente uso bastante, porque hoje em dia é extremamente importante que o programa fique verificando o tempo real, mude o comportamento dele de acordo com o horário, a data, o dia. Então é importante que você entenda o funcionamento. Lembrando sempre que os programas aqui são bem resumidos para que você possa entender o funcionamento, ok? Mas não deixe de experimentar coisas mais complexas, mudar a formatação de uma coisa ali, outra aqui, mudar o formato da caixa de texto, procurar outros códigos para você poder incrementar.
E aí deixa as dúvidas aí nos comentários, sugiram também novas aulas. Eu agradeço demais a sua companhia. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para poder ajudar o canal. Se inscrever se não for inscrito. Meu nome é Elise Biro. Ao fim desse vídeo tem recomendações. Um grande abraço.